É, família cruzeirense, tem a mídia mineira repercutindo a vitória do Cruzeiro aí sobre o Botafogo, né? 2-0, né? Pois é, volto a lembrar aqui que muitos diziam que o Cruzeiro não era capaz de ir no Rio de Janeiro e trazer os 3 pontos, né? Mas o Cruzeiro fez mais, pessoal. Foi no Rio de Janeiro, trouxe os 3 pontos, jogou um bom futebol e mostrou para o cenário do futebol brasileiro que o Cruzeiro esse ano vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Sei que muitos vão dizer, tá cedo, talvez não seja o momento exato de afirmar isso, pessoal. Tá terminando o primeiro turno e o Cruzeiro se mantém ali na ponta. E o principal não é só você olhar para a pontuação do Cruzeiro, o principal é você olhar para o desempenho. Hoje o Cruzeiro tem um bom desempenho, hoje o Cruzeiro joga um bom futebol. E por que não? Por que não afirmar que o Cruzeiro vai brigar sim pelo título do Campeonato Brasileiro? Uma boa vitória, fez uma excelente partida, a mídia fazendo vários elogios, mas o foco também agora é na Copa do Brasil, né? Contra o CRB. A gente sabe que tem condições de fazer um bom jogo fora de casa, né? Como fez com o Botafogo, e trazer a vaga para Belo Horizonte, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo vai para os donos da bola de Minas Gerais, TV Band Minas, link na descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. Voltou a fazer, né, um grandíssimo jogo novamente no Newton Santos, pouco mais de um ano depois, e a equipe fez os primeiros 45 minutos de uma forma incrível. O lance do primeiro gol, né, muita gente fala, o John saiu jogando ali, vacilou o goleiro do Botafogo. É importante a gente chamar a atenção que existem 7 jogadores do Cruzeiro ali no campo do Botafogo, né? Pressionando. Foi um jogo bem interessante de assistir. Os primeiros 20 minutos uma velocidade absurda, né? E o Botafogo veio dentro daquilo que a gente projetava, né? Um comportamento diferente do Corinthians, do Ceará e também do CRB, uma equipe que, por jogar diante do seu torcedor, iria em algum momento sim pressionar, e foi isso. Posse de bola do Cruzeiro na defesa, o Botafogo marcava, saía pressionando, e o Cruzeiro repetindo a mesma coisa, né? Quando o Botafogo saía jogando também. Então, abraçando a turma lá do Barro Preto, agora também nossos parceiros aqui nos donos da bola. Viva, eu preciso te interromper. Viva o Tininho, viva o Bruno, a turma toda lá que está acompanhando a gente, inclusive, né? E jogo e sendo letal, né? No primeiro tempo foram 4 chutes no alvo e o Cruzeiro marcando 2 gols. E uma equipe que no segundo tempo achei que fosse até sofrer parecido com o que sofreu contra o Fluminense, mas não. O Botafogo teve a cabeçada ali do Barbosa, e dentro da área teve também uma chegada importante do Savarino, mas foi só. O Cruzeiro chega à sua vitória de número 11 no Campeonato Brasileiro 2025. Tem ainda o jogo contra o Santos no Mineirão. É importante lembrar o torcedor cruzeirense que o ano passado, em toda a campanha, o Cruzeiro venceu 14 vezes no Campeonato 2024. Então isso já dá o tom do quão importante é essa campanha. Todos os setores funcionando novamente. Acho, HG, importante falar, os jogadores até disseram isso, o Christian e também ontem em zona mista foi o Christian e também me fugiu um outro jogador, o William. A situação da virose, ela deu uma aliviada no elenco e o Cruzeiro teve 3 dias inteiros, né, para se recuperar, porque ele foi jogar na metade do que seria o 4º dia. Então isso também foi uma questão apontada como de muita importância para o de 37 pontos e podendo repetir a campanha que fez no primeiro turno de 2014 com 40 pontos. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que deve se exaltar bastante essa equipe do Cruzeiro, né? Teve aquele momento ali de irregularidade que a gente acompanhou, esse jogo contra o Corinthians, também o jogo contra o Ceará, e depois tem 13 gols no Campeonato Brasileiro e 5 assistências. Ou seja, ele tem participação em 18 gols do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E ele participou de 17 jogos. Correto, Valor? Correto. 17 jogos. Ou seja, ele tem mais participações em gols do que jogos no Campeonato Brasileiro. Então vem jogando muito, vem sendo a referência do Cruzeiro de forma ofensiva, tem jogado bastante. A equipe do Cruzeiro num todo, você vai separando diferentes pontos em setores do campo e vai dando grandes destaques. Aí você vai lá para o sistema defensivo, principalmente já que o coletivo, né?
do ofensivo com o Caio Jorge, eu vou destacar a dupla de zaga. Essa dupla de zaga que rendeu ao Cruzeiro, com eles jogando juntos, 9 jogos sem sofrer gols. E mais uma vez o Cruzeiro com um desafio dos mais difíceis da competição. Quando você pega e fala assim, vai jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Você espera um jogo complicado, um jogo complexo. Essa equipe do Cruzeiro fez um jogo complexo, difícil, um adversário duro, se tornar um jogo até que fácil. E quando eu falo fácil, o placar já exemplifica, 2-0. Mas o Botafogo, esse forte Botafogo, só chutou 2 vezes ao gol do Botafogo, ao gol do Cruzeiro. Só 2 vezes. 2. Na casinha, onde que o Cássio estava. Isso mostra muito do que é a força defensiva e mais coletiva da equipe do Cruzeiro. Atitude tem demais, né? Tem muita atitude. Ele fala disso, falamos disso hoje. Ele fala disso em toda a coletiva, cara. Atitude, atitude, atitude. O time que não tem atitude não responde em campo, Galante. Não tem jeito. Boa tarde a todos, pessoal de casa. E num momento que era muito importante para o Cruzeiro retomar as vitórias por conta dos resultados, desses 3 resultados que o Cruzeiro tinha. Começou ali a ter um bafafá, alguma certa desconfiança, alguma certa cobrança até. E eu achei muito legal algumas colocações dele na coletiva, inclusive falando uma coisa que a gente sempre debate aqui sobre os jogadores comprarem a ideia do time, né? E compraram realmente. E quando a gente vê na ausência do Fagner, o William entrando e um jogador que a gente já chegou e falou que de tantos altos e baixos, fazer uma atuação como a que ele fez, depois de 2 jogos fora, Breno. Acho que voltou assim, sem deixar nenhum tipo de questionamento. A zaga do Cruzeiro, cara, a consistência defensiva do Cruzeiro é algo assim que impressiona. Que começa lá no meio campo. E aí quando você vê os números do Cruzeiro como visitante, consegue 15 pontos em 9 jogos, são 4 vitórias, 3 empates, apenas 2 derrotas, 55% de aproveitamento. Cara, e aí dentro de casa nem se fala, né? É o segundo melhor campanha como visitante, segunda melhor campanha como mandante, com 81% de aproveitamento. São números expressivos de quem realmente está focando no G4, mas não é um G4, né? O Cruzeiro briga pelo título. Eu sempre digo aqui também. Agora mas não, ainda não é campeão. Calma, porque tem 2 pedreiras para o Cruzeiro brigar lá em cima. O Cruzeiro vai no caminho certo, mas eu não vou fazer como o Thiago Fernandes aqui, cravar que o Cruzeiro já é campeão, porque eu não vou ser incoerente dessa forma. Porque tem o Flamengo e tem o Palmeiras, que são 2 grandes times. Mas eu acho que está no caminho certo. O Leonardo Jardim consegue, através de uma vitória, como é para mim, gigante, essa vitória contra o Botafogo. E agora que vem o Santos aí, o Thiago vai exaltar aqui na hora dele, falar do Santos, o Neymar, mas é outra pedreira que o Santos vai levar outra caixotada aqui. Vai levar outra caixotada aqui. Piaba que eu tô dizendo, Piaba é a vitória, tá? Do Cruzeiro. De 3 aqui. Não interessa se 3, se 2. O Cruzeiro vai ganhar do Santos aqui. Interessa ganhar. Vale os 3 pontos. Isso é ponto pacífico. Agora, vai ganhar muito mais o Cruzeiro e você que está do outro lado. Porque o palavrão é uma coisa que liberta. Então, quando o homem mete um palavrão, na verdade, o Valu falou que foram 2. Até porque isso não é palavrão. Virou ponto e vírgula ali. Cara, o Faustão repetia essa palavra aos domingos com a família brasileira, a tradicional família brasileira assistindo o Domingão do Faustão. Não tinha e toda problema. hora porra. Só quem fala porra. É diferente. Né? Porra, falou porra. Pois é. E aí o Jardim meteu essa aí. Fala do Léo Jardim, do nosso professor aí. Cara, segundo você, campeão brasileiro de 2025. Não, então, vou primeiro me defender dessa situação que era a brincadeira era apontar o clube que você achava que seria o campeão. Eu apontei o Cruzeiro, porque eu achava que o Cruzeiro lutaria pelo título. Era essa. Vocês apontaram o Flamengo. Você, o Elton, o Valu, apontaram o Flamengo. Sim, tá tudo bem. Então tá todo mundo certo. Então tá todo mundo certo aqui. A bateria dos Barão aí. Eu apontei o Cruzeiro. Não é isso, Só Thiago? isso que eu achava que... Ei, Thiago, então tá todo mundo certo. Até o momento tá todo mundo certo. Mais ou menos. Os 2 têm 37 pontos. Vocês quiseram colocar o Cruzeiro os 2 têm 37 pontos. Vocês quiseram colocar o Cruzeiro lá na Libertadores. Você tá falando no passado, você achava, você não acha mais? Puta que... Não, só perguntar. Desculpa. Ei. É porque não deixa, eu não consigo explicar.
Então, assim, naquele momento, a gente fez uma brincadeira e todo mundo falou da forma como tinha que fazer o palpite. É só isso. O ponto é, eu sempre disse que eu achava o Cruzeiro um postulante ao título brasileiro. Eu lamento que o Breno Galante, o Elton Novaes, o Thiago Valu e o Everton Guimarães só tenham enxergado isso agora. por favor. Não, eu chamo de como eu quiser. No meu momento eu chamo como eu quiser. Eu lamento que o quarteto aqui só tenha enxergado isso agora. Os trapalhões, né? São os trapalhões aqui. Só tenha enxergado isso nesse. Pior que parte da mídia também só está enxergando isso agora, pessoal. Só está abrindo o olho agora, né? Que o Cruzeiro realmente agora vai brigar pelo título, né? Pessoal, a partir do momento que o Cruzeiro fez essa virada de chave com o treinador, tirando alguns jogadores, tirando o diretor de futebol, organizando tudo e começou a jogar um bom futebol, eu não tinha nenhuma dúvida que o Cruzeiro ia chegar na parte de cima da tabela. Ok, também concordo, eu não achava que ia brigar pelo título. Eu esperava ali chegar numa Libertadores, né? Tinha time para isso, tem. Chegou alguns reforços, isso aí, sem sombra de dúvida, cresceu ainda mais o patamar do Cruzeiro. Leonardo Jardim conseguiu desenvolver um bom futebol, está conseguindo desenvolver um bom futebol, dando um padrão de jogo. Hoje sim, mídia paulista, mídia carioca, mídia mineira, poucos daqueles que não acreditavam, né? Que são poucos, que a maioria são cruzeirenses. Mas hoje sim, colocando o Cruzeiro como um dos favoritos, né? Nesse momento. Por quê? Porque era nítido que esse elenco, na mão de um cara foda, que é o Jardim, o melhor treinador do Brasil em 2025, esse time ia lutar pelo título. Tanto é que a gente aponta o Cruzeiro como o melhor time do Campeonato Brasileiro, até aqui. Por quê? Porque o trabalho do Jardim é foda. Porque o Jardim está sobrando em 2025. E eu lamento que os trapalhões só tenham enxergado isso aqui agora. Os trapalhões você está incluindo o Valu, porque enquanto você falava... Porque, assim, tem os 3 patetas, se fossem 3. Tem a duplinha tic-tac, se fossem 2. Mas como são 4, são os trapalhões, né? Enquanto você falava, o Valu balançava a cabeça de um lado para o outro. Lamento pelo Valu. Reprovando absolutamente tudo que estava sendo dito pelo colega. Quem assistiu a novela Que Rei Sou Eu se lembra muito bem do personagem do Corcoran, né? O bobo da corte. Mas, assim, sem nenhuma referência, né? Lembrando que o Cruzeiro tá fazendo... ele falou, né? Hoje o Cruzeiro tem uma média de mais de 2 pontos por partida, né? O Cruzeiro está 1 ponto acima dessa média citada ali pelo Leonardo Jardim. Ele fala em uma parte da coletiva, né, que a gente acabou passando aí também, que se falassem para ele lá em 8 de fevereiro, quando ele chegou, de assinar em algum lugar do Cruzeiro terminar com 37 ou 40 pontos, né, que é possível o Cruzeiro chegar caso vença o Santos, que ele assinaria, né, e tá fazendo realmente uma campanha incrível. Só mais alguns dados do Cruzeiro fora de casa: não conseguia ficar 6 jogos sem tomar gols fora de casa desde o Campeonato Brasileiro de 1974. Então é uma marca importante. É o 18º jogo que o Cruzeiro está com os jogos certinhos, né? Não tem asterisco na tabela. 18º jogo do Cruzeiro no campeonato, mas ele não sofreu gols em 10 oportunidades, tá? Então isso também é algo muito importante, dá esse tom de time equilibrado e é um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro 2025. A média do Cruzeiro a média do Cruzeiro é de 2,05 por rodada. Então uma média de campeão. O David Ancelotti falou da dificuldade que eles sabiam que não podiam tomar o gol do Cruzeiro, porque é uma equipe que concede muito poucas oportunidades aos adversários. Aqui, ó, levantar uma polêmica aqui, que tem que ser justo. Futebol tem que ser justo. Se o Caio Jorge não estiver na próxima convocação da seleção, minha amiga, porque não tem gente. Mas isso é polêmica, irmão? Não, é porque isso é polêmica. Não, porque tem gente que já acha que tem que olhar só lá pra fora, não tem que valorizar quem tá jogando aqui. Porque aqui não é tão competitividade igual lá fora. Porque ele tá jogando. Na verdade, é o seguinte, deixa eu só dizer uma coisa sobre o que você está dizendo. Se o Caio Jorge estivesse no eixo, estariam pedindo. Mas isso é cachorrismo. Não é cachorrismo, coisa nenhuma. Se o Caio Jorge estivesse com o mesmo rendimento, jogando no eixo, o eixo já teria comprado. Se ele estivesse no Flamengo, já teria comprado um boi dele. Eu falei que era justo. Porque, por exemplo, por muito menos, Gabriel tá me lembrando aqui, eu tô no jogo aberto ali todo dia, né? Por muito menos pediram o Yuri Alberto. Vocês pediram o
Tiquinho Soares em 2023. Era justo, pelo que ele estava jogando. Era justo, Tá jogando o Campeonato Brasileiro. É um absurdo. Ele estava jogando. Era justo. Não, gente, então é um absurdo pedir o Caio Jorge. São coisas distintas. Você acha algum absurdo? Você acha algum absurdo, por exemplo? A gente fala sobre qualidade técnica também. Quando você olha pro jogador, vamos falar quando sobre qualidade técnica. Quando você olha pro jogador e o cara não consegue te entregar uma qualidade técnica mínima, não tem que convocar mesmo não. Por exemplo, o Igor Jesus era justo, o Pedro é justo, o Caio Jorge é justo. Mas tem jogador que não é justo, mesmo o cara fazendo um caminhão de gols. Não, discordo. Não? Discordo. Você discorda? Todo mundo que faz gol tem que ir pra seleção. É Cara, isso? não é que todo assim mundo funciona. que faz gol Você tem que ir pra olhar, seleção. ver, entender, saber se o cara entrega num esquema, numa seleção. Seleção o Caio não é mais Jorge merece. esse mundo aí que você desenha. mas é Seleção isso, hoje Você acha que o Fabrício Bruno tem lugar na convocação? Eu acho que o Fabrício Bruno tem Pois lugar na é, e tem um convocação. monte de gente aí que vai achar um absurdo você dizer isso. Aí você vai olhar para os zagueiros que existem no Brasil. O Léo Pereira tem vaga? Não, joga numa zaga que é a melhor defesa do Brasil. Mas eu acho que o Léo Pereira, para mim, em qualquer circunstância, ou sob qualquer circunstância, não tem que ser convocado. O Léo Ortiz, eu acho diferente. Eu acho que o Léo Ortiz joga muita bola. Independentemente de, hoje ele tá mal, hoje ele tá bem. O Léo Ortiz joga muita bola. Quando ele estiver bem, para mim ele tem que ser convocado. O Fabrício Bruno joga muita bola. Quando ele estiver bem, ele tem que ser convocado. Mas isso depende da qualidade técnica do cara. O Richarlison chegou à seleção fazendo gols e jogando bem. Né? Sim. Hoje você fala o nome do Richarlison para a seleção, a turma enlouquece. E foi campeão esse ano, hein? Tem que convocar e tal. Se o Caio Jorge estivesse hoje no eixo, a imprensa defenderia isso com mais galhardia. Portanto, não é absurdo nenhum o que o Elton acabou de dizer. Pois é, pessoal, é como a mídia aí tá dizendo, né? Cruzeiro, os números do Cruzeiro são números de campeão. É número de time campeão, né? Eu sei que talvez muitos não vão concordar, mas hoje o Cruzeiro se coloca ali como um dos favoritos, né? É duro chegar, principalmente a mídia de fora, né? A mídia clubismo, né? Que a gente diz, né? Assumir que o Cruzeiro é um dos favoritos, né? É difícil, pessoal. É difícil aparecer alguém que realmente bata no peito e diga, não, o Cruzeiro agora realmente tem um time ali para esse time do Cruzeiro vai brigar pelo título. Os caras não, eles dificilmente vão valorizar clubes ali fora do eixo Rio-São Paulo, né? Isso aí é um fato, né? Mas eu tô sempre dizendo aqui, o Cruzeiro, pessoal, tem campanha de campeão, montou um time de campeão e trouxe um treinador que é acostumado a ganhar, né? Trouxe um treinador que é acostumado a vencer. Isso aí eu acho que é muito importante, né? A gente espera que continue assim, né? A gente espera que aos poucos, né? Cada dia que vai passando, o time vai ganhando mais liga, vai ganhando mais entrosamento. Eu não sei se pode pintar mais alguns reforços. E sobre essa questão aí de Caio Jorge, eu também concordo plenamente. Se Caio Jorge estivesse jogando ali no eixo Rio-São Paulo, muitos estavam dizendo que era para ir para a seleção brasileira. Só que não tá, né? Felizmente o cara não tá. Aí fica difícil, né? Mas vamos devagar, né? É como os mineiros, né? Comendo pelas beiradas, que eu acho que o Cruzeiro esse ano tem algo bom, pessoal. Tem algo bom. Eu acho que o Cruzeiro vai não só chegar na parte de cima da tabela. Desde o início, Leonardo Jardim deixou bem claro. Leonardo Jardim é um cara bastante experiente, né? Ele é um cara que sabe o que é que quer, né? Que é que ele diz, não, o Cruzeiro não é favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro, né? O objetivo é chegar numa Libertadores, né? Vai passando o campeonato, vai chegando mais próximo, vai chegando mais próximo do final, e o Cruzeiro ali, né? Segundo, poucos pontos de diferença. Terceiro, poucos pontos de diferença. De repente, Cruzeiro campeão. É justamente isso que toda a mídia, né? Vamos ser bem realistas, pessoal. É justamente isso que toda a mídia só vai deixar para assumir que o Cruzeiro é um dos fortes candidatos a ganhar o título quando estiver próximo do fim. Inclusive, Leonardo Jardim. E ele tá mais do que certo, né? Tirar a responsabilidade, né? Acho que tirar a responsabilidade é sempre bom, né? Vamos tirar a responsabilidade, jogar a responsabilidade ali pro Flamengo, né? Para o Palmeiras,
devagarzinho comendo pelas beiradas, né? Expectativa do torcedor é um grande jogo aí contra o CRB, né? Conquistar a vaga na Copa do Brasil. Tem time para isso. Se jogar, eu vou ser realista aqui, pessoal. Se jogar 60%, 70% do que jogou contra o Botafogo, o Cruzeiro sai com a vaga, né? Se jogar 60% ou 70% que jogou contra o Botafogo, o Cruzeiro sai com a vaga. Isso aí, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Eu acho que no primeiro jogo da Copa do Brasil, a única coisa que faltou foi o gol. Isso aí é um fato. Acredita na classificação. Inclusive, eu acho que o Cruzeiro vai se classificar. Se o Cruzeiro vai ter alguns jogadores convocados, pessoal, tomara que não tenha. Pessoal, vamos ser bem realistas. A seleção brasileira só atrapalha o elenco, né? Só atrapalha o time. Acho que tem vários jogadores ali que, no mínimo, merecem uma chance na seleção brasileira, né? Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Caio Jorge. Já citei 3, né? São 3 jogadores ali que essa temporada vem jogando muita bola. Vem mostrando um potencial ali. Que poucos clubes têm 3 jogadores ali mantendo uma constância, né? Não é que eles jogam um jogo bem, passa 5, 6 sem jogar, não. Eles vêm ali obtendo sempre a média, né? 7, 6,5, 8. Tem deles que tira 9, tem deles que tira 10, né? Tem jogo que Caio Jorge destrói o jogo, fazendo vários gols. Então, pessoal, acho que o Cruzeiro está no caminho certo. E vamos deixar a imprensa, a mídia aí achar que realmente o Cruzeiro não é favorito, né? Deixar eles pensar isso, né? No final, a gente vê quem é que ganha, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, mas antes se inscreva no canal Raposa News. E até a próxima, pessoal.